Bom dia, você que está aí na sua casa, no shopping, até mesmo no seu trabalho, deve estar se perguntando: o que o roteiro de um filme precisa para ganhar no Oscar? O que um roteirista faz, no caso mesmo, para estar na categoria do Oscar? O que a gente precisa fazer? Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar tudo o que é necessário para um filme ganhar no Oscar, seja qual for o ano. O que a academia procura no roteiro? Narrativa original e inovadora. O primeiro passo para você que quer saber disso e tem a curiosidade de saber. A narrativa original é quando um filme, no caso mesmo, é produzido sem ser baseado em livros, HQs, séries e jogos. Mas como assim? Como que é feito, no caso mesmo, esse trabalho? O diretor, ele procura roteirista, elenco de produção, também elenco para o filme, ou seja, os atores, é óbvio. Não que isso seja uma interferência na participação, porém, quanto mais criatividade, é melhor, né? Assim como o caso mesmo foi o Parasita, né, que não foi baseado em nada e também ganhou o Oscar. Então é muito importante que você que quer ser diretor, roteirista, quanto mais você fazer uma criatividade no seu filme, mais criatividade você ter, é melhor ainda. Não que, no caso mesmo, um filme baseado em livros, em HQs, assim como Homem-Aranha, A Culpa das Estrelas, Cidade de Papel, seja uma interferência, não. Mas a criatividade no cinema vale muito. No caso mesmo, uma narrativa inovadora também é quando o roteiro, né, a história também, né, se permite ser contada de forma diferente de como podemos ver, tipo Parasita. Ele tem vários gêneros ali dentro daquele filme e é um roteiro simplesmente criativo, né? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo também. Estrutura bem construída. Um roteiro bem estruturado seria um trabalho bem feito e muita criatividade que realiza uma conexão de cena com a outra. Mas como assim uma conexão de cena com a outra, né? Como assim no caso mesmo um roteiro bem estruturado? Vamos explicar melhor esse roteiro bem estruturado e uma conexão de cena com a outra. Quando você vê assim, A Culpa das Estrelas, exemplo. Ali você vê, né, a Hazel num grupo de apoio e no caso mesmo o Gus também. Logo em seguida, né, ele já sai lá pra fora. Mas antes, ele já se conhece e tromba no elevador. Isso na conexão de cena, né? Isso é um ponto muito importante para um diretor que tem o objetivo de participar na academia do Oscar. No caso mesmo, a produção ela começa com boas histórias e a partir daí que ele coloca o seu trabalho em prática e demonstra todo o seu profissionalismo. Personagens complexos e memoráveis. Todo filme precisa de um personagem para ganhar o Oscar. Tá, vamos lá, vamos dar um exemplo: Pantera Negra. Antes de fazer o Pantera Negra, ele já tinha, no caso mesmo, ganhado vários prêmios. Ou seja, um filme ele precisa ser bem feito, criado com um foco narrativo 100% contado, né? Vamos dar o exemplo de novo: Pantera Negra. Teve uma história contada de um rei, que no caso perdeu seu pai no filme anterior e agora virou rei de Wakanda, como no Pantera Negra. Assim, o filme ele pode ganhar no melhor roteiro, ele pode também ganhar no melhor personagem ou ator, tanto faz, né? Isso precisa ser inesquecível e criar uma marca no qual o cinema faz, entendeu? Então assim, vamos dar um exemplo. Chadwick Boseman ganhou como melhor ator e o filme também ganhou como melhor roteiro. Se vocês forem pesquisar, acredito que é isso mesmo. Então assim, esse prêmio ele precisa ser inesquecível, criar uma marca no cinema, fazer com que o público nunca se esqueça de uma obra realizada, assim como Titanic, Top Gun, Nasce uma Estrela, Coringa, que o primeiro foi excelente, mas o segundo não vamos entrar no assunto, né? Então assim, se você tem dúvida sobre o que a academia procura no roteiro, deixa nos comentários aqui embaixo, escreva aqui, eu tenho uma dúvida a tirar, você pode mandar mensagem que eu vou estar te respondendo. Originalidade e inovação. Ideias novas ou abordagem diferente sobre os temas conhecidos. A ideia é o começo de tudo, mas ela ainda não significa que a produção saiu da teoria para a prática. Ou seja, o roteirista ele precisa ter uma ideia. O que essa ideia traz? O que essa ideia, no caso mesmo, pode fazer com que o filme faça sucesso? Pois nem sempre é o roteirista que cria as histórias, nem o próprio diretor. Às vezes a produção se reúne, né? O elenco mesmo de produção, ou no caso mesmo o cameraman, fotógrafo, se reúne todo mundo ali e traz uma ideia para o roteirista que ele escreve no papel, manda para o diretor e a gravação já sai. Subversão de expectativas. Dentro de um filme assim como Vingadores Ultimato, Pecadores e Ainda Estou Aqui, né, a gente não pode deixar de citar esses filmes. Foi uma superversão, e um ato de surpreender o público de uma forma coerente e inteligente. Mas o que é subversão de expectativas? Para você que não sabe, vou te explicar agora. Subversão de expectativas é quando um personagem surpreende, no caso mesmo, assim como perspectivas únicas, né? Surpreende, no caso mesmo, a cena ali de um filme. Vamos dar um exemplo ali, né? Para você que, no caso, está ainda em dúvidas.
o mistério em Homem-Aranha revelou a identidade de Peter Parker. Não que a gente já sabia lá nas HQs, mas a forma que ele revelou foi totalmente surpreso, né? No caso mesmo, se fazendo de morto, que a gente já sabe no momento, né? Até agora não, no caso mesmo não foi dando nenhuma explicação, né? Foi lá, revelou a identidade do Peter Parker através de um vídeo e também foi pro Clarim Diário. Isso foi uma supervisão de expectativas, né? Ou seja, ao fazer isso, ninguém esperava, né? Ninguém esperava essa criatividade, né? Ninguém esperava, no caso mesmo, essa cena. Se você também que deseja fazer um filme, no caso mesmo, conforme o slide anterior, um filme cheio de criatividade, sem ser baseado em nada, pode colocar uma supervisão de expectativas ali, que vai dar super certo. Ou seja, assim, vamos dar um exemplo. Você quer fazer um filme ali no seu bairro, um filme brasileiro. Você pode colocar uma supervisão de expectativas sem problema nenhum. Isso não funciona só em filme de super-herói. Isso não funciona, no caso mesmo, só nos filmes famosos, mas também os filmes que você deseja fazer um curta-metragem. Perspectivas únicas. Isso é um dos pontos mais concorridos da academia. Isso é como se fosse uma supervisão, porém, é melhor ainda. O que seriam umas perspectivas únicas? Conforme eu falei pra você, Vingadores Ultimato, né? Ele conta, no caso, o tema de super-herói, onde os Vingadores viajavam no tempo e tudo mais, né? Começa de um caso mesmo, assim como, vamos dar o exemplo aqui. Vamos lá, Titanic. É drama, romance também, ou seja, é um filme que tem dois gêneros, né? Começa de um gênero e termina de outro. Corra também, vamos dar um exemplo. Começa de um jeito, termina de outro, assim por diante. Porém, isso relata a história de uma outra forma, né? Relata a história de personagem também de uma outra forma, onde jamais o público viu no cinema e assistiu também. Pois dependendo do acerto e sucesso garantido, além da equipe de produção e ter no caso mesmo, isso cria uma perspectiva no público. Isso cria, no caso mesmo, uma experiência única no público. Ou seja, o público que cria uma perspectiva única? Seria assim, vamos dar um exemplo assim. É A Culpa das Estrelas. Começou de um gênero drama, aquele drama que a Hazel tinha doença e tudo mais, e terminou de um jeito mais romântico, né? Vamos dar um exemplo assim, Como Eu Era Antes de Você. Começou uma comédia, foi para romance, depois terminou de um jeito dramático. Isso é uma perspectiva única. Ou seja, no caso mesmo, não precisa ser baseado em HQs ou em nada, mas uma criatividade ali, né, conforme eu falei para você agora, né? Seria uma história onde o público nunca viu nos cinemas, tipo Pecadores. Para quem assistiu Pecadores, sabe que o filme tem vários temas juntos, né? E por que um filme com perspectiva única se destaca mais? Vamos dar um exemplo aí. Vingadores Ultimato, de novo. Homem de Ferro, né? No caso mesmo, teve uma pequena cena ali onde sacrifica todo mundo, né? A cena que se destacou mais, né? Parece novo, mas não é novo. E sim, é a mesma coisa, entendeu? A única coisa que muda, isso aí está se inovando a cada filme mais. O Homem de Ferro se sacrificou, aí depois mesmo veio o Homem-Aranha sem volta para casa, juntou os 3 Homem-Aranhas. Isso é uma perspectiva única, né? Isso oferece algo que o público não se vê todo dia, não se vê em todo filme. Não se vê quase mesmo em nenhum outro filme. Top Gun. A gente teve Top Gun, né? Top Gun As Indomáveis, Top Gun Maverick. E agora a gente teve Fórmula 1 esse ano, que no caso mesmo foi do mesmo diretor. Ou seja, só que trocou a forma como se tratou. Foi de carro. Isso se emociona e surpreende de maneira diferente, né? Porque querendo ou não, o que acontece? Essa emoção que traz ao público é algo que a gente fica chocado. A gente fica lá esperando e acontece. Então por isso que tem público que às vezes quer ver o filme 2 vezes no cinema, tipo Avatar, o Wicked, agora que lançou recentemente. Então assim, originalidade e inovação, né? No caso, se você fizer um filme baseado em outro, não tem problema, mas que você meio que inove esse filme. Estrutura dramática, forte. Um outro passo, estrutura dramática e forte. Começo que prende as pessoas. Como assim começo que prende a pessoa? Vamos lá. Hoje em dia a gente sabe a quantidade de filmes lançados no cinema, que cria esperança no público do início ao fim da trama. O que seria esse começo que prende? Entendeu? Exemplo, A Culpa das Estrelas. Ela estava com doença e a gente queria saber o final do filme, né? Não que as pessoas que não leram o livro, leram o livro também não sabem, né? As pessoas que leram também sabem e tudo mais. Porém, o que acontece? Um filme, seja de suspense, seja de drama, seja de comédia, quer saber o final, mas as pessoas querem saber o final de um roteiro bem feito. Gente Grande, As Branquelas, né? Os filmes que fazem maior sucesso daí, fica preso do início ao fim para saber como que vai ser o final. Pecadores, as pessoas queriam saber o que vai acontecer no final. Ou seja, uma história
que seja perfeita do início ao fim. Vamos colocar perfeita porque é uma história perfeita. Vamos dar um exemplo, um suspense, que é feito que no caso mesmo que é feito. O roteirista, ele precisa ser mais engajado. O roteirista, ele precisa ser mais criativo para prender a pessoa ali, assim como foi o Homem Invisível, Invocação do Mal, o Annabelle e tudo mais. Desenvolvimento com conflitos claros e crescentes. Gente, todo filme sabemos que o personagem tem conflitos. Então o ideal do diretor e sua equipe de produção é desenvolvê-lo mais ainda, que a trama cinematográfica faça o público de refém até a história ser finalizada. Vamos lá, Invocação do Mal. A gente sabe que o primeiro faz maior sucesso. Sim, faz maior sucesso. Invocação do Mal 3. Não foi tão bom. Invocação do Mal 4. Tá 50%. Ou seja, tá empatado. Annabelle 2, A Criação do Mal. Ou seja, Annabelle 2, na saga Invocação do Mal, foi o principal filme que prendeu as pessoas ali do início ao fim. Ou seja, foi um filme que evoluiu a personagem, porque a gente sabe que a ordem cronológica de Invocação do Mal ali é uma ordem, não foi por ordem de lançamento, assim por ordem de ano que aconteceu os casos. Então a gente sabe que todo filme de Invocação do Mal prende as pessoas. Então é isso que uma academia procura. Não que seu filme vai ser baseado em Invocação do Mal, mas se você for fazer um filme de suspense e terror, que tenha começo, meio e fim, e que o diretor faça evoluir o personagem, faça evoluir o antagonista e tudo mais. Clímax, final bem construído. Outro ponto aí na estrutura dramática forte é o clímax e final bem construído. Por que clímax e final bem construído? Mas o que é clímax? O que é um final bem construído? Toda produção feita, seja qual for o gênero, precisa ter um clímax 100% perfeito. Tá, mas vamos lá, o que é um clímax? É a cena lá onde, no caso, todo mundo esquece do Peter Parker. É uma cena bem construída, é uma cena final bem construída, um clímax bem construído. É um clímax dramático. É um clímax onde todo mundo esquece do Peter Parker. E essa exigência seria uma essência no filme para que o público fique surpreso e reflita sobre o que aconteceu com cada personagem. Ou seja, vamos lá, Vingadores Ultimato, Homem de Ferro se sacrificou, é um clímax perfeito, porque o Peter Parker chorou, teve velório e tudo mais. Cada personagem seguiu sua vida. Ou seja, com um clímax perfeito, o final pode ser ainda melhor e pode ocorrer uma reviravolta se o filme tiver sequência. Personagens que evoluem. Personagens que evoluem não seria quando o filme tem uma sequência, ou até mesmo não precisa ter uma sequência, né? No caso, um ponto muito importante numa história de um filme é o protagonista, ele precisa demonstrar sua evolução, do início ao fim. A gente vai dar um exemplo de um personagem agora que acho que todo mundo vai concordar. Seja uma história dramática, terror, suspense, ficção, realidade, enfim, tudo mais. No caso mesmo, uma motivação clara e humana, né? Também faz parte da evolução do personagem. Na trama criada pelo diretor, existe o antagonista, protagonista, figurante e participação especial de personagens ou atores, enfim, assim como nas novelas, nos filmes e tudo mais. Mas dentro de um roteiro, é de extrema importância a explicação de cada personagem, a motivação dele, se ele evoluiu e tudo mais. Vamos dar exemplo aqui em dois filmes da Marvel que eu acho que um fez sucesso e o outro não fez muito sucesso, assim. Homem-Formiga, vamos lá. A gente sabe que o primeiro filme do Homem-Formiga, querendo ou não, tem toda aquela história do Scott, toda aquela história que ele foi preso, tudo mais, não sei o que. Mas e aí? Ele amadureceu no primeiro filme? Ele aprendeu com os erros dele? Ele aprendeu a lutar? Mais ou menos, do meu ponto de vista. Teve uma cena ali que ele simplesmente aprendeu com o Falcão como entrar, entre aspas, uma batalha. Fez o teste com ele e tudo mais, se conectou com Guerra Civil, enfim. Porém, chega em Guerra Civil, ele simplesmente faz a mesma coisa que ele fez no filme anterior. Foi lutar com a batalha no aeroporto, acabou sendo preso. Beleza. Homem-Aranha. O Homem-Aranha a gente sabe que tem um erro aí, que ele é muito mimado. Em breve eu vou postar um vídeo também do Homem-Aranha. Ele é muito mimado pelo Homem de Ferro. Ele chegou de volta em Guerra Civil. Fez uma graça. De volta ao lar. Fez uma graça. Longe de casa. Não superou a morte do Homem de Ferro. Sem volta para casa. A gente viu o amadurecimento dele. Porém, demorou muito. Vai precisar de um novo filme para ele amadurecer. Transformação ao longo da história. Entrando no assunto do Homem-Aranha, a transformação de personagem, normalmente ela é explorada de acordo com os filmes. Ou seja, vamos dar um exemplo aí. Personagens como Homem-Aranha, né, e Vingadores. Ele simplesmente precisou todo o tempo de um filme para ser, no caso, transformado no Homem-Aranha. Essa transformação de um personagem ela é feita de forma criativa, né? Essa transformação ela pode ser feita em filme de terror, assim como foi em Annabelle, né? Annabelle 2, Criação do Mal, Annabelle 1, Annabelle sem volta, no caso de Volta para Casa, Invocação do Mal, enfim, tudo mais, né? Assim como foi em Velozes e Furiosos, né? A gente viu que o Hobbs era da polícia, agora não é mais e tudo mais, né? Até mesmo de
filme de super-herói, filme baseado em fatos reais, enfim. É extremamente importante que a pessoa saia da imaturidade para a maturidade. Então isso chama muita atenção na academia do Oscar. Isso chama muita atenção, no caso, para um diretor que também quer ganhar junto com o roteirista, né? A academia no Oscar, enfim, né? Nem que passe uma transformação, nem que passe uma transformação longa, mas que o personagem precisa ser transformado, precisa. Pois, além disso, deixa a história mais emocionante ainda. Temas profundos e diálogos bem trabalhados, perdão. Bem detalhados também, né? Reflexões sobre sociedade, ética ou moral e identidade. A palavra tema, define algo que vai sair do papel para simplesmente apresentar ao público. O que um diretor de cinema pode fazer? Filmes como Pecadores, Corra, Pantera Negra, A Espera de um Milagre e entre outros. O tema, no caso, ele é escolhido a dedo. Então vamos colocar aí Pantera Negra. A gente já viu uma pequena história do Pantera Negra nas HQs. Vou pegar o filme baseado em HQs para ficar mais fácil. A gente viu, né, no caso mesmo, a história do T'Challa lá em Guerra Civil. Terminou de ver ele em Pantera Negra, o primeiro filme, porque no 2 já não teve, né? Então assim, isso fez com que o filme já ganhasse o Oscar. Mas qual foi a história? A gente sabe que teve a questão de Wakanda, a questão de Vibranium, que o material não podia ser espalhado pelo mundo, pelos países, enfim, né? Isso também se envolveu um pouco da realidade. Teve aquela questão do rei, teve aquela questão da diversidade, aquela questão da sociedade, aquela questão da diferença. Então o filme ele tratou de tudo um pouco. Corra também, né? O Corra, se você assistir Corra, eu não vou dar muito spoiler para quem não assistiu, mas assista. Acho que é um dos melhores filmes de suspense que eu vi em toda a minha vida. É um filme que a gente pode assistir hoje, pode assistir amanhã, pode assistir depois da manhã, enfim. É um filme sensacional. Assista esse filme, pelo amor de Deus. Assista ele, né? Eu acredito que esteja disponível na Amazon. Mas, gente, assista, pelo amor de Deus, né? É muito, muito, muito bom esse filme, de verdade, né? Eu acredito que esse filme ele pode fazer com que você reflita, deixar nos comentários aí, porque querendo ou não, ele trata um pouco em questão do passado. Eu não vou dar muito spoiler, porque senão vou demorar muito aqui. Também não vou falar muito, porque senão vai demorar muito o vídeo, né? Mas você acha de qualquer jeito, acha cenas no TikTok, acha roteiro dele, sinopse, é muito, muito bom, né? No caso mesmo, esses filmes, eles foram focados em esses filmes, no caso, eles foram focados em apenas um tema específico, né? Fazendo com que essas obras ganhassem, ou seja, Pantera Negra foi focado em um tema, Corra também, A Espera de um Milagre também, Pecadores também. Questões mais fortes e emocionantes, né? Filmes com questões mais fortes e emocionantes seria quando o tema e a história apresenta aos fãs um lado de emoção forte. Tipo Rock Balboa. A gente vê que ele luta, perde, tem aquela questão do drama. Creed nascido para lutar também. Então Creed também ganhou o Oscar, Rock Balboa também ganhou o Oscar, só não lembro qual, mas ganharam. Então assim, gente, a questão do tema, a questão no caso mesmo, se você quiser colocar um tema de diversidade, um tema dramático, seja um tema bem detalhado. Se você faz um diálogo entre os personagens, faça um diálogo bem detalhado, tipo o diálogo entre o Rock Balboa e o filho dele, o diálogo entre o Rock e o Creed, é um diálogo bem detalhado. Diálogos naturais, mas diálogos marcantes. Diálogos em filmes sabemos que são importantes, porém na atuação o ator pode fazer do seu profissionalismo sua criatividade, pois no roteiro há frases memoráveis e diálogos isso apresenta uma emoção no longa, no caso mesmo uma emoção muito forte, né? uma emoção muito forte no longa produzido. Mas no que seria diálogos naturais? Diálogos naturais é quando os personagens conversam entre eles, trocam conversas marcantes, cenas marcantes, frases marcantes, né? Tipo o Rock e o filho dele, aquela cena no caso mesmo, onde ele fala que o mundo não é um grande arco-íris, não sei o que, papapá. É um diálogo muito, muito bom. Subtexto, impacto cultural ou emocional. Mensagem que vai além do que é dito. Todo filme, ao ser feito e produzido corretamente, ele precisa passar uma mensagem ao público. Tipo o Rock, ele passa uma mensagem de vitória. Filme que toca ou provoca ou inspira. Isso, no caso mesmo, são obras que provocam emoção no público, seja qual for a história, seja qual for o gênero, se for baseado, se não for, pois dependendo as pessoas passam a repetir do que a produção ela passa para a vida real de cada ser humano que assiste, de cada fã que assiste, né? Capacidade de ficar na mente do espectador. Todo filme que a gente assiste fica na mente. Pelo menos eu tenho na minha mente Rock Balboa e A Espera de um Milagre. Se você tem um filme na mente, deixa nos comentários. Então assim o que acontece? É muito importante, né, que você crie um filme que fica na mente das pessoas, que façam assistir várias e várias vezes, que façam até chorar. Então assim,
Se você quer fazer um filme, um roteiro bem detalhado, um roteiro seja qual for gênero, deixe uma mensagem ao público, uma dica que eu te dou, muito importante. Conclusão, tá? Um roteiro digno de Oscar é original, emocional, significativo, tecnicamente impecável. Ele precisa marcar, mover quem assiste e também para incluir na academia. Ou seja, é um roteiro original, bem feito, que tem emoção, que significa para as pessoas, que seja um roteiro espetacular. Ele precisa marcar as pessoas, né, e mover as pessoas para que assistam várias e várias vezes. Isso inclui muito na academia. Então, se você tiver qualquer dúvida, deixa ali embaixo que a gente vai estar te respondendo.